Bom, Viviane Ferreira, é uma dúvida, dá para os dois aqui. Tem um DPOC e pólipo nasal. Posso operar o pólipo nasal ou você não recomendaria? Bom, eu acho que dá para os dois responder, para a gente falar um pouco da cirurgia de pólipo, assim, a indicação, e eu falo da DPOC. Vou começar, Daniel, falando. A DPOC, para quem não sabe, é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é a típica doença do fumante ou do ex-fumante, muita gente se esquece disso, né? Esquece que fumou lá atrás e com o passar da idade aparecem os sintomas, pode acontecer. E também pode acontecer em pacientes que nunca fumaram, mas se expuseram a algum agente ambiental que agrediu o pulmão por períodos. No Nordeste, muito comum, pessoal do interior, a fumaça de lenha. Nunca fumou, mas usou fogão a lenha por décadas. E aí adquire a DPOC. A DPOC, ela se divide em enfisema e ou bronquite crônica. É uma doença crônica que leva a falta de ar, chiado no peito, enfim. Não vou falar sobre isso agora. DPOC. Pode operar? Claro que pode, né? Agora, como toda patologia respiratória, tem que ser avaliado pelo pneumologista antes da cirurgia, para ver como é que está o nível de controle da patologia respiratória, e a partir desse nível de controle, se liberar a cirurgia. E liberando, tem que preparar um relatório para o cirurgião, né, para o otorrino no caso, para o anestesista, com algumas medidas que a gente faz para amenizar a possibilidade, diminuir o risco de alguma complicaçãozinha respiratória ali, né, na indução anestésica, no intraoperatório, ou até no pós-operatório. Mas não tem problema, né? Nenhuma patologia respiratória impede procedimento cirúrgico. Claro, tem situações tipo extremos de idade, né, assim, idoso, um DPOC gravíssimo, hipoxêmico, aí tem que ser avaliado individualmente. Mas, no geral, não se impede, desde que você esteja com a patologia controlada e que seja feita uma análise pré-operatória antes da cirurgia. E aí, aproveitando, Daniel, quais são as indicações de se operar a polipose nasal? Olha, Jorge, quando a gente fala de pólipo nasal, tem que ficar bem atento, né? Porque tem aquele padrão da polipose nasal inflamatória mesmo, que tem alguns fenótipos. Hoje a gente sabe que tem predomínio de determinados tipos de interleucinas, eosinófilos, que isso vai fazer determinar prognóstico da doença, inclusive até mesmo se o paciente vai ter benefício ou não com os imunobiológicos, que podem ajudar muito pacientes asmáticos, né? Então, se é uma polipose, se tem um pólipo unilateral, esse paciente deve ser muito mais bem avaliado, criteriosamente avaliado, com a tomografia, para descartar processos neoplásicos, tá? Lembrando que o pólipo nasal ele pode simular um papiloma invertido, pode simular alguns processos neoplásicos mais invasivos, certo? E então exige mais atenção. Aquela polipose nasal clássica, que são aqueles pólipos de coloração branca amarelada, que geralmente são bilaterais, né? Eles têm indicação cirúrgica a partir do momento que eles começam a obstruir. Tem pacientes que têm uma polipose grau 1, que é aquele pólipo bem pequenininho, que você até mesmo faz o tratamento clínico com um ciclo de medicação oral, com medicação tópica em dose aumentada, por um período maior, e esse paciente simplesmente some com os pólipos. Então, esse quadro é um quadro que não necessita de cirurgia. Se você vem acompanhando esse paciente com a polipose mais acentuada, de grau 2 ou 3, né, e ele vem com queixa de obstrução nasal, esse paciente precisa, sim, de cirurgia, certo? Para desobstruir, melhorar a via respiratória superior e, consequentemente, melhorar o quadro inflamatório da via aérea inferior. Lembrando que o fluxo nasal adequado vai trazer um ar mais purificado, um ar mais aquecido, então vai diminuir a irritabilidade da via aérea inferior como um todo. Então, se essa paciente, no caso, tem DPOC e polipose nasal, se não tem nenhuma contraindicação do ponto de vista clínico, se é um quadro que está bem compensado, eu não vejo por que não pensar em operá-lo se esses pólipos realmente estiverem gerando obstrução suficiente para atrapalhar
a qualidade de vida dela, ou se tem pólipos que não têm o diagnóstico histológico adequado, você precisa pensar em retirá-los para mandar para análise do patologista. Esse vídeo que você acabou de assistir é um corte de live que eu faço quinzenalmente aqui no YouTube e lá no Instagram. Não se esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. E lembrando que eu faço atendimento por teleconsulta, videoconsulta, atendimento online em pneumologia para todas as regiões do país e para fora do país. Vou deixar o contato da secretária aqui embaixo para maiores informações sobre a videoconsulta. Eu vou deixar aqui um vídeo cujo tema está relacionado ao que eu acabei de falar aqui para vocês, esse vídeo. Vai lá, curte, comente e compartilha.